Vamos começando a nossa live aí. Se vocês estiverem me escutando bem, dá um joinha aí, para eu saber se tá tudo ok, para a gente fazer nossa live. Galera entrando. Tudo bem, Elisângela deu o ok, já que tá me escutando bem. Priscila, boa tarde. Jane. Tudo bom, galera? Só esperar aí 2 minutinhos, que aí a gente já vai, enquanto a galera entra. A aula de hoje vai ser bem legal, que é sobre como trazer resultados para os nossos alunos, né? 3 formas de entregar melhores resultados para os nossos alunos. Afinal de contas, né? É para isso que eles contratam os nossos serviços, para facilitar o engajamento deles nos movimentos, para eles conseguirem fazer melhores movimentos, e eles enxergam a gente como um meio facilitador de alcançar esses objetivos, né? Então, hoje estou aqui em casa, como já falei aí no Stories para vocês, devido ao isolamento do Covid, né? Meu isolamento acaba na segunda-feira, então até segunda-feira estarei aqui. Eu sou o aluno. É, isso aí. Elisângela. O aluno. É, o aluno. Galera, é isso aí. A gente, né, vai começar falando, como eu já falei, sobre os resultados dos nossos alunos. E eu recebo muito o feedback, né, de vocês, através das minhas pesquisas, enfim, que vocês reclamam muito por falta de reconhecimento, por falta de reconhecimento tanto financeiro, né, quanto realmente a pessoa valorizar o seu trabalho. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai dar um pouquinho mais de clareza para vocês como tudo isso funciona mais na prática, tá? Então, no final da aula eu vou espelhar algumas coisas no YouTube, então quem quiser entrar depois lá pelo YouTube eu vou falar a hora que eu for espelhar, que aí é só entrar pelo YouTube que vocês conseguem assistir também. A Daiane já é aluna, também está aqui, Gustavo, Giovana, isso aí, galera. Não perde esse conteúdo de hoje não, que é bem importante. Enquanto a galera passa aí os 2 minutinhos e a galera vai entrando, queria primeiro agradecer por todo mundo que acompanhou aí a semana do Coach Especialista em Ginástica, que começou segunda-feira passada e terminou no domingo, né? Então a gente teve bastante conteúdo de valor, enriquecedor aí para vocês, totalmente online e gratuito. O feedback de vocês foi maravilhoso, eu fico muito feliz em estar podendo realmente colaborar para a profissão de vocês, né? E também para avisar que as vagas, né, para a próxima turma do curso de ginástica estão abertas. Eu comecei ontem, né? As vagas abriram ontem e elas vão até as vagas esgotarem ou até no máximo sexta-feira, 23h59. Então, se você tem interesse em fazer parte da turma, né? Não perder essa oportunidade, já começar o ano a milhão aí, com 1001 informações, ajudando seus alunos, sendo melhor reconhecido, sendo melhor valorizado, né? Não adianta a gente só questionar esse lance de falta de reconhecimento, falta de valorização e a gente só ficar se queixando. A gente tem que fazer algo para que isso aconteça, para que isso mude na cabeça das pessoas. Então, para quem quiser fazer parte de tudo isso, é só clicar lá no link da minha bio, vai dar direto na página para inscrição, e aí vocês podem tirar dúvidas também por lá, ou pode me mandar direct por aqui, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, ou também lá no grupo VIP do WhatsApp, que ainda tá lá, vocês não conseguem falar no grupo VIP, mas vocês conseguem chamar lá pelo suporte, beleza? Então, boa tarde aí para quem eu ainda não falei, que estava chegando agora enquanto eu estava falando. E vamos ao que interessa. Bora lá. Então, como eu já falei, eu vou entregar 3 formas para vocês hoje de como trazer melhores resultados para os seus alunos. Muitos de vocês demonstram essa preocupação sobre a falta de reconhecimento profissional, né? E esse reconhecimento profissional
impacta tanto no lado financeiro quanto no lado psicológico, né? Muitas pessoas pensam até em mudar de área, porque essa área não é valorizada, não adianta, eu fico dando machadada nas árvores, tentando derrubar essa árvore e não consigo nunca, me desgastando, trabalhando por 15 horas, 12 horas por dia e não recebo um salário satisfatório, ou mesmo, né, às vezes a pessoa fala, eu não ganho mal, mas as pessoas não sabem valorizar isso, né, assim, de forma mais de reconhecimento mesmo, né, não só financeiro. Financeiro, a grande maioria reclama sobre isso, mas tem várias formas para a gente mudar isso. E uma das formas é a gente mostrar resultado para os nossos alunos. Quanto mais resultado a gente planejar, ter resultado e mostrar esses resultados, esse reconhecimento, tanto de valorização quanto de financeiro, vai vir, tá? Então, está altamente ligado o quanto você planeja esse resultado, o quanto você alcança esse resultado e o quanto você demonstra. Então, hoje eu vou ajudar vocês a fazer isso de uma forma efetiva através de 3 perguntas que vão dar um norte para vocês saberem realmente se vocês estão na direção certa ou não, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta, né, que a gente se faz para realmente saber se a gente está no caminho certo ou não, é por que devemos trazer resultados para os nossos alunos. Então, basicamente, eu falo que a nossa função básica é trazer resultados para os nossos alunos, porque o que faz um aluno querer contratar os serviços da Nath Cardoso e não querer contratar os seus serviços, por exemplo? Pode ser porque a Natália Cardoso, eles conseguem ver que a Natália dá resultado para os alunos dela, que a Natália... E como eles sabem isso? Porque eu mostro os resultados que eu tenho, né? Então, eu mostro, né, tanto no boca a boca, né, aquele lance que a gente fala sobre... hoje em dia o boca a boca é na internet, é no compartilhar. Então, eu mostro isso nas minhas redes sociais, os meus alunos mostram isso nas redes sociais dele, e quem não quer ter resultados melhores, né? Acho que todo mundo, independente da área, todo mundo quer ter um resultado melhor. E se eu encontro alguém que me ajuda, né, nesse caminho do resultado, deixa esse caminho um pouco mais afunilado, eu vou querer contratar os serviços dessa pessoa e não de uma pessoa que eu nem sei se vai dar realmente resultado, né? Então, é um investimento que eles fazem na gente para a gente realmente trazer esses resultados para eles, certo? Então, eu sei que pode parecer uma pergunta muito simples, né? Porém, vale a pena a gente parar para analisar um pouco mais com cuidado por que a gente tem que trazer resultado para esses nossos alunos. E é porque a nossa percepção de resultado nem sempre está alinhado com o que acontece com o seu aluno, com a percepção que o seu aluno vai ter dos resultados dele, tá? E isso acontece porque a gente enxerga todo o processo, do começo até o final. Então, a gente sabe o trabalho que está sendo feito por trás, né? A gente sabe o trabalho que está sendo feito pelos bastidores. Se a gente não externar isso, nem sempre o aluno sabe em qual degrau da escada ele está agora. Por exemplo, ele está aqui no primeiro degrau, que ele não consegue, está frustrado porque ele não consegue fazer pull-up, por exemplo, e ele gostaria de fazer pull-up daqui 3 meses. X, isso é uma meta dele, particular. A gente sabe que a gente está subindo degrau por degrau para conseguir alcançar aquilo lá, porque a gente sabe o trabalho que está sendo feito nos bastidores. A gente está programando o treino, a gente está fazendo as coisas certas, então a gente sabe que a evolução vai acontecer, mas às vezes para o aluno isso não está claro. Então é muito importante a gente mostrar cada passo, dando clareza. Nesse treino a gente vai trabalhar isso, que vai te proporcionar uma melhora assim, assim e assim, tá? É isso que vai fazer a diferença. E mostrar realmente com fatos. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, nessa aula, quais são as formas que a gente pode fazer para dar clareza no resultado desse seu aluno, né? Todos nós precisamos disso. Então, por exemplo, se eu virar para vocês e falarem assim, eu vou ajudar vocês a faturar
R$ 6.000. Beleza, quem não quer faturar R$ 6.000 aí trabalhando menos do que 30 horas na semana, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas gostaria de aumentar ou chegar nesse nível ou até dobrar isso, enfim. Só que se eu não falar para vocês o caminho, vocês vão começar, beleza, vocês podem até acreditar no que eu estou falando, só que vocês não sabem o caminho final lá, eu não estou mostrando o caminho para vocês. Então, talvez para vocês se percam. E isso acontece com o nosso aluno também. Se a gente não mostrar o caminho completo, ele vai acabar se perdendo e vai parar de acreditar que você realmente pode trazer esse resultado para ele. Tá? Então, por isso que a clareza, né, e por que trazer resultados para os nossos alunos vai acabar trazendo maior valorização e reconhecimento para a gente também. Tá bom? Beleza, galera, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar aí, se não ficar claro alguma coisa, pode me mandar, tá bom? Manda aí pelas perguntinhas. Beleza, então a gente tem que entender o porquê que eu vou mostrar esses resultados. Então, como, né? Na verdade, o como eu vou trazer esses resultados para os meus alunos. Eu vou trazer esses resultados para os meus alunos através de testes periódicos. Então, como que isso vai funcionar? Eu tenho que mostrar para ele. O intuito desses testes é analisar o seu próprio planejamento de treino, se a realidade, né, e a teoria estão realmente alinhados. Porque às vezes a gente programa um treino, planeja um treino e a gente não sabe se aquilo está realmente fazendo com que o seu aluno chegue no objetivo final dele. Pode ser que a gente se engane. São várias variáveis que podem mudar isso. Tá bom? Então, esses testes vão ajudar a gente a entender se a realidade e o planejamento estão alinhados, né, primeiro, e também se estão alinhados com o objetivo do seu aluno, com a melhora tanto qualitativa quanto quantitativa, tá? Então, esses testes vão ajudar através, né, para ter o comparativo através de repetições que os seus alunos estão fazendo, ou até qualitativa, se o movimento está ficando melhor, mais eficiente, tá bom? Isso é feito através de filmagens, por exemplo, tá? Então, eu costumo sempre aplicar testes periódicos com os meus alunos e eu filmo e sempre vou lá computando quantos movimentos a pessoa está fazendo e aí eu analiso através de um vídeo comparando com o outro e mando esse vídeo para os meus alunos. Ó, há um mês atrás, olha o seu vídeo como que estava agora. Olha o volume que você fez mês passado, olha o volume que você está fazendo esse mês. Então, isso vai realmente dar confiança no processo com o seu aluno a seu respeito, né? Você está mostrando que você está ajudando ele a chegar realmente no objetivo dele, tá bom? Beleza. Normalmente eu faço um trabalho de mobilidade e de ativação geral antes de fazer esses testes. Tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. O aluno chega para mim falando que ele quer melhorar, por exemplo, o pull-up, como eu já dei o exemplo. Perfeito. Só que eu não vou analisar só o pull-up dele, eu não vou fazer os testes só de pull-up, eu vou fazer os testes dos 10 movimentos ginásticos dele, tá? Então, vou fazer o teste de todos os movimentos e eu vou explicar como que eu vou fazer esse teste agora, tá? Faço o teste de todos, filmo, coloco o volume e depois eu classifico, que é a parte 3 aí da nossa aula. Tá bom? Então, beleza. Por que, Nath? Por que você não testa só o pull-up se ele não quer melhorar só o pull-up? Porque eu tenho que tenho que pensar em aparar todas as arestas. Às vezes o meu aluno ele quer fazer pull-up, né? Beleza, mas eu consigo identificar que ele tem muito mais facilidade para empurrar do que para puxar. Isso se dá por outros movimentos. Então, no handstand push-up, eu vejo que ele tem bastante força para empurrar. Então, eu tenho que fazer mais força para pull-up. Não, ou seja, ele não tem uma consciência corporal muito boa, desenvolvida. Então, vai atrapalhar de forma geral em todos os movimentos. Então, eu costumo falar para os meus alunos, nem sempre você vindo aqui para melhorar o seu pull-up, você vai melhorar só o seu pull-up. Isso é praticamente impossível. Eu vou acabar melhorando todos os outros. A gente vai dar um enfoque maior para o pull-up, mas o seu aluno ele vai acabar melhorando de forma geral através do acompanhamento.
tá bom? Mesmo que a planilha ou o treino seja especificamente do pull-up. Perfeito? Beleza. Como que é esse protocolo de teste aí que eu faço? Eu faço o teste do máximo de movimentos em 1 minuto. Então, como que funciona? Por exemplo, para o pull-up. Eu vou lá, coloco para filmar, coloco o cronômetro e falo: eu quero que você faça o máximo de movimentos de pull-ups que você conseguir dentro desse 1 minuto, válidos. Ah, eu não consigo fazer válidos? Eu vou proporcionar uma adaptação para ele. Ah, movimento na caixa, por exemplo. E aí eu quero que ele faça movimentos válidos, tá? Então, eu faço 1 minuto disso, e aí ele descansa 3 minutos. E aí a gente vai para o próximo movimento. E isso eu faço para todos os movimentos. Pull-up, handstand push-up, rope climb, ring muscle up. Ah, mas o aluno não faz ring muscle up. Não tem problema, a gente vai usar uma adaptação e vai colocar o volume e também filmar ele independente se ele já consegue fazer o movimento final válido ou não, tá? Vocês vão entender daqui a pouquinho aqui para a gente fazer. E lembrar sempre de filmar para a gente ter a comparação qualitativa também. Por quê? Nem sempre de um mês para o outro ou de uma periodização para outra vai aumentar assim tanto o volume de movimentos do seu aluno. Só que se você filmar, ele vai conseguir analisar que, olha, o volume não aumentou, mas o meu movimento realmente é outro. Eu estou fazendo muito menos esforço para fazer o mesmo volume, tá? Então, isso vai ajudar bastante aí vocês entenderem como funciona dessa forma, beleza? Agora, eu vou espelhar uma tela para vocês aqui no YouTube. Deixa eu ver se eu vou conseguir espelhar aqui mesmo. Vou espelhar aqui para vocês conseguirem visualizar. Deixa eu ver aqui só se deu certo. Deu. Beleza. Então, aqui tá os testes femininos e masculinos. Então, eles mudam, independente se é o teste masculino ou feminino, o volume vai mudar, a adaptação vai mudar. Então, aqui eu tenho o teste de todos os movimentos, ou seja, do pull-up, do box jump over, do pistol, do toe to bar, do rope climb, do handstand push-up, handstand walking, bar muscle up e do ring muscle up. E eu separo em 4 tipos de adaptação. Então, a primeira adaptação, se o aluno não faz pull-up, por exemplo, ele vai fazer jumping box, ou seja, saltando da caixa e passando o queixo. Se não, ele vai fazer keeping pull-up, ou ele vai fazer butterfly. Percebe que aqui eu tenho 3 tipos de adaptação, tá? Lembrando que tem que ser repetições válidas. Beleza, depois, box jump, ele vai fazer step up, ou ele vai fazer um salto na caixa feminina, ou ele vai fazer salto na caixa masculina, ou se ele conseguir, ele vai fazer na caixa de 30 polegadas. O máximo de volumes que ele conseguir dentro de 1 minuto, não importa que seja 3 volumes só, tá bom? Mas eu quero que filme e faça em 1 minuto. E isso para todos os movimentos. Percebe que tem uma adaptação para cada movimento, porque se o aluno não conseguir fazer aquele movimento, ele pode adaptar. Mesma coisa para o masculino. Então, se meu aluno for homem, eu vou fazer o teste masculino com ele. Beleza? Então, eu vou voltar aqui rapidinho. Para quem está acompanhando aí no Instagram e não está conseguindo ver as telas espelhadas, depois dá para vocês acompanharem lá pelo YouTube, tá? Se não quiser migrar agora para o YouTube, dá para vocês, provavelmente amanhã ou depois, já vai estar lá disponível no meu YouTube, assim como todas as lives que a gente faz, tá bom? Oi, guerreiro. Mandaram um oi aqui. Oi, seja bem-vindo aí à live. Beleza, então a gente olhou aí para os testes, pensando, se já conseguiram visualizar de como eu faço esses testes, sempre 1 minuto fazendo o máximo de repetições para 3 minutos de descanso. E assim faz o próximo, e o próximo, e o próximo. Lembrando que antes desses testes, eu sempre faço um trabalho básico de mobilidade e ativação geral, tá? Não dá para fazer de uma vez sem preparar o corpo do meu aluno aí. Beleza? Então,
Perfeito. Então, a gente pensou aí nessa parte dos testes, né? Então, como que eu vou fazer isso, esse resultado chegar até o meu aluno? E aí, com os meus alunos gerais, por exemplo, quando eu estou pensando numa programação de periodização, para os alunos de CrossFit, de cross-training de forma geral, não aula específica de ginástica, eu faço esses testes de 3 em 3 meses, trimestralmente, tá bom? Porque tem uma série de outras, como a gente fala no mundo do CrossFit, a gente não é especialista em ginástica, a gente não deve mostrar isso para os nossos alunos, né? Os nossos alunos não têm que ser especialistas em ginástica. Nós, sim, como profissionais, temos a probabilidade de ser, né, profissionais especialistas em ginástica. Só que isso não significa que a gente não vai olhar para nenhuma outra área da nossa carreira, certo? Então, a gente vai analisar isso trimestralmente, tá? Então, de 3 em 3 meses eu vou fazendo esses retestes e vou mostrando para eles o quanto está sendo a evolução deles através de vídeos. E no caso dos alunos em geral, óbvio, eu não vou conseguir filmar todos os alunos ao mesmo tempo, mas aí eu peço para que eles se filmem e comparem, mas o volume eu sempre anoto e vou mostrando para eles de tempos em tempos, assim como a gente faz com os odds, que a gente vai repetir como se fosse uma Fran ou um Murphy da vida, tá bom? Nos testes das aulas específicas de ginástica, eu faço bimestral. Então, eu faço a cada 2 meses, eu faço esse reteste. Porque já é um acompanhamento mais especializado, mais direcionado para o mundo da ginástica. Quem está ali no universo das aulas específicas de ginástica é porque quer dar um enfoque maior na ginástica. Então, eles provavelmente querem um resultado um pouco mais rápido, né? Porque eles estão trabalhando mais tempo com isso, né? Estão focando um pouco mais nisso. E para os alunos de consultoria online e de personal, eu faço isso mensalmente, tá? Então, eu faço o acompanhamento deles mensal. Perfeito? Beleza. Então, uma vez que vocês já entenderam esse lado todo da parte de como fazer os testes e por que eu tenho que trazer esses resultados para os alunos, para trazer clareza. O porquê é para trazer clareza. E, né, como fazer isso através de testes, eu quero que vocês entendam agora como que eu vou dar essa clareza através dos resultados e o porquê, né, que tudo isso vai fazer sentido. Porque eu classifico os meus alunos. Aqui a gente sobe do nível dos profissionais normais que vão fazer a diferença agora. Por quê? Porque uma coisa é você fazer os testes com seus alunos, você proporcionar alguns resultados para os seus alunos, mas eu gosto de classificar os meus alunos. Por quê? Normalmente, né, na vida, a gente tem que passar por etapas, a gente passa por ciclos. Então, a gente está lá no ensino fundamental, aí é aquela loucura do adolescente querer entrar para o ensino médio, né, e depois do ensino médio querer na faculdade, depois da faculdade alcançar grandes feitos profissionais, e assim vai, porque a gente precisa de rituais de passagem. Isso faz toda a diferença para o seu aluno, tá? Então, às vezes o seu aluno fala, nossa, eu estava na classificação tal há 2 meses atrás e eu consegui subir para tal. Então, isso, além daquela clareza que a gente já falou, ele também consegue ver a evolução dele fazendo sentido, e às vezes até mais rápido do que ele estava pensando, né? Às vezes ele cai numa classificação, ele vem me procurar. Já aconteceu muito isso, do aluno vir me procurar achando que ele era uma negação na ginástica. Nossa, eu sou um zero à esquerda na ginástica, Nath. Eu vou precisar da sua ajuda. Beleza, e aí eu fazer os testes nele e classificar esse aluno, e aí ele perceber que ele não está tão ruim assim no ginásticos quanto ele achava, tá? Então, isso faz diferença. Nayara, acho que vai me mandar uma pergunta aqui. Nayara Castro. Pode mandar, Ná. Vou seguindo aqui. Qual o canal do YouTube? Também é o mesmo nome, Gymnastics, igualzinho está escrito aqui no Instagram. Coloco Gymnastics lá e aí já vai aparecer. Lá agora eu estou ao vivo, então você consegue
assistir e ver os slides que eu vou passar também, vou passar mais um agora. Mas também você depois consegue, se você não conseguir ver agora, depois a gente só dá edita o começo e o final e posta lá de novo, tá bom? Aí fica disponível. CF Fernandes, minha diva do cross. Sou praticante há um mês e estou aprendendo muito com você. Muito obrigada, isso aí. Fico feliz em poder ajudar. Personal também acabou de entrar agora, bem-vindo. Nayara vai lá também no YouTube. Neuber tá entrando aí também. Beleza, galera. Então a gente vai agora, vou espelhar mais uma tela para vocês entenderem aí agora como eu classifico esse meu aluno. Como que é o ritual de passagem, né, para esse meu aluno. Então, as divisões eu faço através dos testes. E como eu classifico? São 5 classificações no total, tá? Embora uma eu utilize muito menos, que é para um público muito diferente, né? A grande massa dos nossos alunos, eles querem sim melhorar os movimentos ginásticos, enfim, só que eles nem sempre, né, a grande maioria pelo menos, não é para performance, não é para que eles querem para campeonatos, né, para games, mas tem classificação para eles também, é que a grande maioria para ir na 4ª classificação, tá bom? Que eles querem praticamente, basicamente, uma qualidade de vida só. Então eu vou aumentar aqui, rapidinho, só para vocês conseguirem visualizar. Deixa eu ver aqui. Ai, oxe, calma. Como é que falhou? Beleza. Perfeito. Então aqui, ó, vocês conseguem visualizar para quem está aí no YouTube que eu fiz um desenho aí que é simbólico e que é bem utilizado aí, que é o símbolo das Olimpíadas. E nele eu tenho todas as minhas classificações. Eu começo pela classificação de base, depois para a classificação de consciência, consistência, intensidade e performance, tá? E como que isso tudo funciona? Para a base, são alunos iniciantes, tá? Lembrando que a classificação é de cada movimento, não de cada aluno, tá? De forma geral. Por quê? Porque às vezes o aluno ele é de base para Ring Muscle Up, mas ele é de intensidade para Pull Up, tá? Então é de cada movimento que tá essa classificação. Então, esse aluno de base é quando o aluno não consegue ainda fazer o movimento, ainda está em processo de aprendizado, tá? Depois, consciência é quando o aluno já conseguiu fazer um movimento, ele já criou a consciência do que ele tem que fazer para conquistar aquele movimento. Mas ele ainda não consegue alcançar grandes volumes, né? Então, aí ele entra, quando ele consegue alcançar um pouquinho mais de volume, ele entra na fase de consistência. O movimento já está mais consistente, ele consegue fazer um pouco mais de volume, tá? Movimentos válidos. E depois que ele já passa para a próxima etapa, ele entra na intensidade, que na intensidade basicamente é o seu aluno conseguir aumentar a intensidade do movimento, independente se é de carga, de volume, de complexidade de movimento, tá? Então, se ele já domina o movimento a ponto de, no meio dos odds, ele conseguir fazer o movimento sem perder a intensidade, certo? Independente se eu colocar estímulos diferentes de intensidade. Então, se é estímulo de força, se é estímulo de volume, se é estímulo de complexidade de movimento, enfim, tá? Então, basicamente aqui, vamos dar um exemplo lúdico só para vocês entenderem. O aluno chegou para mim no base, ele não fazia pull-up, de repente ele foi para consciência, ele começou a fazer uma repetição de pull-up por minuto. Depois, na consistência, ele começou a fazer de 6 a 7 repetições, quebrando bastante no meio, mas conseguia fazer dentro de 1 minuto. Na intensidade, ele já consegue fazer vários movimentos, independente se eu pedir para ele fazer do butterfly ou do keeping,
todos os movimentos válidos. Se eu colocar carga nele, ele vai conseguir fazer. Se eu colocar grandes volumes, ele vai conseguir fazer. E performance é se esse meu aluno já consegue fazer tudo isso, eu mudando, variando bastante de estímulos, tá bom? Que aqui seria mais para campeonatos, né? Alunos mais avançados nesse sentido, tá? Que tem esse tipo de objetivo, que é a grande minoria, né? Que chega pra gente. A maioria quer qualidade de vida aí, né? Então, isso vai também influenciar na nossa classificação aí de alunos. Beleza. E o porquê que cada um desses, eles se interlaçam? Por que eu falei coloquei esse símbolo? Porque todo mundo que está em consciência tem ainda um pouquinho para aprender de base, né? Então, por isso que ele está interligado. Então, ele tem que olhar um pouquinho mais para a base, de qualquer forma. Para o aluno que está lá na fase de base, ele tem que estar mirando lá a intensidade, tá? Então, por isso que eles estão todos entreligados, tá bom? Beleza, e aí eu vou mostrar para vocês como eu classifico cada movimento, tá bom? Para a gente fechar aqui esta parte. Então, classificação. A mesma coisa, como eu classifico esse meu aluno feminino e masculino também, assim como eu fiz com os testes. Então, eu fiz lá o teste do meu aluno, falei para ele fazer o máximo de pull-ups e ele conseguia fazer de keeping, por exemplo, essa mulher. Então, uma mulher, eu falei para ela fazer o máximo de pull-ups, ela conseguiu fazer na adaptação 2, né? Aqui, ó. Ela conseguiu fazer nessa segunda adaptação, que era de keeping pull-up, o máximo de movimentos. Se ela ficou entre 7 e 14 movimentos de keeping pull-up, ela está na classificação de consciência, ou seja, ela já consegue fazer alguns movimentos, já tem a consciência do movimento, mas não consegue colocar muito volume, tá? Depois, se ela passar de nível, ela conseguir fazer mais de 15, ela vai para consistência, depois para intensidade, certo? E mesma coisa para os masculinos. E isso eu tenho para cada movimento, beleza? Então, só para vocês conseguirem, né, visualizar aí, basicamente é isso. Então, percebe que o seu aluno, sabendo de todo esse processo, e é importante que eu compartilho isso com os meus alunos. Todos os meus alunos, se é de consultoria online, de personal, alunos que vêm procurar aula específica, eu mostro todo esse trabalho que é feito pelos bastidores. Porque aí sim ele vai achar não, né? Vai ter certeza, quando ele vier fazer minha aula, que eu não estou indo lá só para dar aula, mas tipo, meio que me preparei lá mais ou menos e fui dar aula. Não, ele vai saber que realmente eu estou embasada no que eu estou falando. Não é mais uma aula, tá beleza, ela vai me passar aí alguns educativos, e ele fazendo parte desse processo vai ajudar a dar clareza para ele, e ele vai sentir mais vontade ainda de evoluir e vai confiar muito mais no meu trabalho, certo? Então, isso tudo vai fazer a diferença se o seu aluno realmente vai te valorizar, né? Vai valorizar o seu trabalho. Com certeza, dessa forma, ele vai valorizar. Porque pensa, uma coisa é se você chegar, né? Vamos supor, vou dar um exemplo de fora para vocês conseguirem visualizar para a gente fechar aí. Beleza. Eu vou comprar uma fruta no mercado. Beleza, o objetivo é eu comprar fruta. Fui lá comprar fruta. Aí chega um vendedor e me fala assim, ó, olha, mas tem essa maçã aqui de R$2 e tem essa maçã aqui de 15. Aí você fala, não, mas R$15, vou pagar R$15 uma maçã? Provavelmente você não compre a maçã de 15, provavelmente você vai comprar uma maçã mais barata. Mas se ele te explicar que aquela maçã não é igual essa daqui, porque essa daqui tem todo um processo, ela é orgânica, ela é isso, ela é aquilo, você já vai ter clareza de que realmente aquele produto vai ser bem melhor do que esse. O gosto é diferente, vai trazer mais qualidade para a sua vida, né? Outra coisa, então se você
faz parte do processo, tem clareza do processo, você vai naturalmente aceitar um valor ou um serviço diferenciado. E o seu aluno, consequentemente, também. Tá bom? Então, galera, basicamente é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, tanto sobre a aula de hoje, quanto sobre eu deixei uma caixinha até de perguntas aí no meu Instagram, para vocês deixarem alguma dúvida sobre o curso, se vocês tiverem. Deixei até um feedback de uma aluna minha que é bem legal, ela sentia bastante insegurança em dar aula, né? Ela, na época que ela procurou, que ela adquiriu o meu curso, ela estava desempregada e buscando, né? Só que ela não se sentia confiante em dar aula, né? Porque ela tinha muita dificuldade nos movimentos ginásticos, enfim. E o quanto ela evoluiu, é muito legal eu ver a evolução deles, de vocês, né? De forma geral. Tá? Então, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, depois lá na caixinha de perguntas, ou mandar por direct, qualquer coisa, estamos aí para isso, beleza? Então, vou continuar aqui no meu isolamento, pelo menos até segunda-feira, mas sexta-feira sai podcast normalmente, a gente vai estar gravando já, e aí na semana que vem tudo volta ao normal, mas lembrando que as vagas para o curso de ginásticos é só até sexta-feira, beleza? Então corre para garantir sua vaga aí. Ontem já uma galera não deixou passar a oportunidade e é isso, beleza? Valeu, galera, muito obrigada e fechou!